Fala, meus queridos e minhas queridas! Vamos começar a aula hoje falando sobre projetos. Essa abinha aqui que cabe tudo aqui dentro. Vocês vão ver que dentro dessas 5 possibilidades aqui, você pode colocar praticamente tudo que você fez durante a graduação. Bom, vamos começar falando sobre projetos de pesquisa. Projeto de pesquisa, como o próprio nome fala, é se você está vinculado a um projeto de pesquisa. Se você entrou em uma iniciação científica, certamente você está vinculado a algum tipo de projeto de pesquisa. Se você faz um mestrado, por exemplo, ou doutorado, você também está vinculado a algum projeto de pesquisa. E aqui você coloca o nome do projeto, a descrição. A descrição geralmente está no projeto mesmo de pesquisa, você pode pegar na íntegra. É bem legal quando você coloca uma descrição mais robusta nele. Você pode colocar o início e o fim, né? Isso aqui é interessante. Às vezes você foi vinculado a algum projeto e já se desvinculou, é importante você colocar na época de término aqui. Instituição, o órgão, a equipe. Isso aqui vocês vão ver que tem todos. Lembra que se você colocar o nome da pessoa que ela concordar que estava com você nessa pesquisa, ela cria um vínculo entre o seu Lattes e o da pessoa. Vocês conseguem, pelo Lattes de uma, entrar no da outra. Assim, você pode clicar no linkzinho e ver o Lattes da outra pessoa. Vocês conseguem colocar a quantidade de alunos que estão envolvidos no projeto, de graduação, especialização, mestrado, tanto acadêmico, profissionalizante, e o doutorado, as instituições de financiamento, se tem produção de ciência e tecnologia, né, e qual que foi o título da produção de ciência e tecnologia que teve, o título da orientação, se você orientou alguém no projeto de pesquisa, né, e colocar aqui a parte em inglês, certo? Aqui não coloquei, eu acabei colocando em salvar, mas não tinha escrito nada. Mas aqui é interessante porque dá para ver quais são os tópicos que são realmente obrigatórios. Nem todos são obrigatórios, mas os principais aqui em cima, como o nome do projeto, a situação, se está desativado, concluído ou em andamento, e o data de início, pelo menos, e a instituição de execução e órgão de unidade são obrigatórios, devem ser colocados em todos, certo? De projeto de pesquisa é isso. Se você teve um vínculo formal com alguma pesquisa, certamente você esteve vinculado a um projeto de pesquisa, você consegue colocar aqui. Projeto de desenvolvimento tecnológico. Se a sua pesquisa, inclusive, tiver desenvolvendo alguma patente, se você estiver desenvolvendo alguma tecnologia palpável, você consegue colocar cadastrar o seu projeto nessa modalidade aqui. Essa modalidade foi uma modalidade criada pelo CNPq, porque existem fomentos, existem financiamentos para esse tipo de projeto em específico. O governo ele criou uma linha de financiamento para projetos de desenvolvimento tecnológico, que é o que dá dinheiro, né? Que é o que você gera, você cria novas tecnologias. E se você tiver vinculado a algum desses, basta você colocar os dados aqui. São muito parecidos com os de pesquisa, só a modalidade, né, o fim, a finalidade, que muda um pouco. Os títulos obrigatórios também são basicamente os mesmos, então é só cadastrar aí. Se você tiver um projeto de extensão, que, como a gente falou no módulo passado, é a faculdade prestando serviço para a comunidade, você pode cadastrar aqui. Os itens também são muito parecidos, tá? Você só cadastrar e que está vinculado aqui e aparece lá qual que é o projeto de extensão você teve vínculo, ou que tem vínculo, né? Projeto de ensino, esse daqui é muito interessante, porque tem várias modalidades aqui, por exemplo, ensino e aprendizagem por projetos de curso, formação inicial continuada de professores. Existem várias modalidades que podem se enquadrar em projetos de ensino e que muitas vezes não precisa ser tão formal assim.
Se você tem algum grupo de estudos, por exemplo, alguma coisa que obviamente você consiga comprovar que teve, você pode inserir nesse projeto de ensino. Lá na UFMG, por exemplo, a gente tem o grupo de estudos didáticos aplicado ao aprendizado em medicina, que é o GEDAM. Ele se enquadra como um projeto de ensino. É um grupo de estudos, mas a gente consegue lançá-lo como projeto de ensino. O GEDAM é um grupo da UFMG, mas que tem algumas filiais em outras universidades. Projeto bem interessante, vale a pena quem tiver interesse dar uma olhada na proposta. Mas se você tiver alguma coisa parecida aí na sua faculdade, se você desenvolver qualquer uma dessas temáticas aqui e conseguir comprovar, for alguma coisa mais formal, não precisa ser só certificado não, tá, pessoal? Se você conseguir comprovar que você fez parte desse projeto de alguma forma, você consegue colocar aqui. E lembrando que para colocar, não necessariamente você precisa comprovar, mas se você for cobrado em algum concurso ou alguma entrevista, você vai precisar comprovar, e se você colocar coisa que você não consegue, depois você vai se passar por mentiroso, e isso é muito mal visto, inclusive, tá? Então, presta atenção nisso antes de colocar alguma coisa no Lattes. E, por último aqui, se você tem algum projeto que você não conseguiu enquadrar em nenhum desses 4, você vem aqui em outros tipos de projeto, de uma forma mais genérica aqui, e você pode colocar. É interessante aqui, se você tiver algum projeto social, por exemplo, ou algum projeto que você goste muito, por exemplo, lá na faculdade a gente criou o Diretório Científico, que era uma instituição desvinculada do DA, do Diretório Acadêmico, ou de qualquer outra coisa, era uma instituição que a gente queria fazer coisas para fazer a Faculdade de Medicina da UFMG a melhor faculdade de medicina do mundo. Esse era o propósito do Diretório Científico e ele não se enquadrava em nada. A gente colocou ele aqui em outros tipos de projetos. Tudo bem? Então, pessoal, eu vou mostrar aqui no meu currículo onde aparecem esses tipos de projeto. Eu não tenho todos, obviamente, mas, por exemplo, projetos de pesquisa aparecem aqui. Vai aparecer a data de início, a data atual ou data de término, caso você tenha terminado aí a pesquisa. Projetos de extensão da mesma forma. E é interessante você detalhar mais qual que é o tipo de projeto que você desenvolveu, né? Falar um pouquinho da descrição fica muito mais prazeroso para quem for ver e conhecer mais o seu projeto. Tudo bem? Não deixem de preencher e deixar isso atual, tá? Se você muitas vezes pode participar de algum projeto e esquecer, isso você deixa de ganhar, na verdade, deixa de ter um projeto bem descrito no seu currículo. Então é isso, pessoal. Na próxima aula vamos falar desse item de produções. Não vou entrar em detalhes em todos esses itens, porque são muitos, mas vou abordar os principais e certamente você vai poder expor isso de melhor forma no seu currículo. Um abraço, então, e até a próxima aula.